Se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente você é uma pessoa que gosta de poesia. Mas, se você é alguém que não gosta de poesia, pelo menos é alguém que tem certa admiração, eu imagino. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro que esse canal e esse vídeo aqui foram feitos por uma pessoa que não é uma aluna de letras, italodescendente, que fuma maconha e que faz greve. Eu tenho uma visão muito pouco igualitária e muito pouco comunista, por assim dizer. Então, se isso lhe agrada ou se isso não lhe agrada, pouco importa, só assiste o vídeo. Quanto às minhas reflexões sobre a poesia moderna, eu poderia citar muitas coisas, falar sobre muitas coisas, mas eu irei falar sobre apenas duas em especial. A primeira delas é de que, na minha visão, a poesia moderna no Brasil é uma bosta. Desculpa falar isso de uma forma muito grosseira. Existe até certo debate em muitas redes sociais. Qual seria o melhor poeta nacional atual? Para mim, nem me importo com isso. Na minha sincera opinião, o último grande poeta brasileiro, que seria para mim digno de ser lido, é Bruno Tolentino. Bruno Tolentino, querendo você ou não, é, de fato, o último grande poeta que nós tivemos. A obra poética dele é uma maravilha. É algo que nós não temos. É o último cara que está entre os grandes. Eu olho para a Academia Brasileira de Letras dos nossos dias e eu sinto vergonha. Eu sinto certa repulsa. Tem pessoas ali que não sabem escrever e estão ali. O Bruno Tolentino, ele tem um livro muito especial chamado Os Sapos de Ontem, em que ele faz uma crítica ácida e pesada à poesia brasileira depois dos anos 70, por assim dizer. Existem muitas discussões de qual seria a idade de ouro da poesia brasileira, se era no período imperial, inclusive alguns dizem que era no período colonial. Eu não tenho uma opinião formada, mas o Bruno Tolentino, na visão dele, a era de ouro da poesia nacional seria entre a semana de 22 e os anos da morte do Vinícius de Moraes. Ele traça a morte do Vinícius de Moraes como o fim da alta poesia nacional. O Bruno Tolentino, ele tem uma crítica muito ácida, em especial aos concretistas, que, imagino, até os dias de hoje, são a escola poética mais respeitada e mais famigerada do nosso país. Bruno Tolentino, eu concordo muito com ele. Ele diz que o concretismo matou a poesia brasileira. Ele via a poesia brasileira e essa geração que ia da semana de 22 até os anos 60, que ele chama carinhosamente de escola carioca, como o auge da lira nacional. É assim que ele diz. Quando a poesia brasileira era lírica, mas não rejeitava os padrões clássicos. Uma crítica que ele traça é que o Brasil é um dos únicos países no mundo em que a poesia não é metrificada, não é escancionada, não é lírica, não possui sequer rima, não é sequer musical. Não é uma poesia, mas sim um amontoado de palavras sem sentido. Isso é o que ele vê como a poesia concreta. A poesia concreta, na visão dele, e eu também concordo com isso, a poesia concreta arrancou um fator de substancial importância na poesia,
que era retratar o imaginário de um povo. Se você ler os Lusíadas, você pode falar, é uma obra colonialista, é uma observação estúpida. Os Lusíadas é o resultado, é o fruto da mentalidade portuguesa do seu tempo. Portugal estava em um grande alvoroço, em um grande sentimento de glória, e necessitava dos Lusíadas. Os Lusíadas é fruto daquele momento. Assim como o Uruguai, de Basílio da Gama, é fruto daquele período. Basílio da Gama ele faz uma crítica ácida contra os jesuítas, e ele coloca o português e o espanhol, iluminados pela ciência, pelo iluminismo despótico, como superiores, assim como o indígena, embora primitivo, é retratado como heróico. E no meio dos dois, ele coloca a Igreja Católica, os jesuítas, como os vilões, como os que queriam atrasar o desenvolvimento desses povos e da sociedade como um todo. Claro, é uma visão que eu tenho muita crítica, é uma visão que eu não acredito, mas é a visão iluminista daquela época, a visão de que a Igreja Católica deveria se render à ciência. Bem, quando você lê também mais exemplos, quando você lê, por exemplo, Sofrimentos do Jovem Werther, e você lê logo em seguida Memórias Póstumas de Brás Cubas, é muito nítida a diferenciação entre os dois personagens, entre o Brás e o Werther. O Werther, ele representa o sentimento da juventude alemã e europeia daquela época, cansados do iluminismo já e do cientificismo, do materialismo, e assim surgiu o romantismo, uma forma de ser menos racional, de viver mais no instante, de apreciar a beleza. Enquanto o Brás Cubas, ele representa o aristocrata carioca da época imperial, irresponsável, descontrolado, indiferente. A poesia e a literatura têm essa importância de captivar, de captar o estado de espírito de um povo. E diz Bruno Tolentino que, por exemplo, Jorge de Lima, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e muitos outros, Cecília Meirelles, todos eles captavam o espírito brasileiro daquele tempo. E ele vê o concretismo e a construção de Brasília como a morte de um Brasil imperial. Ele não usa essa palavra, e não é a palavra mais correta, mas a morte de um Brasil luso-tropical, de um Brasil em que a beleza importava, em que a classe importava, em que havia, como eu posso dizer, um culto ao que era bom e belo. Junto da morte da poesia antiga do Brasil e com o surgimento do concretismo, veio também a construção de Brasília e a transferência do Rio de Janeiro, que era uma capital síntese de todo o Brasil, para Brasília, um lugar que é distante do povo, um lugar que é planificado, que tem uma arquitetura muito bruta, um lugar sem imaginário, sem fantasia, sem praias, sem uma cultura superior, uma alta cultura. E na visão do Bruno Tolentino, e na qual eu concordo, a morte da poesia nacional, junto da construção de Brasília, matou a alta cultura brasileira. Você pode me chamar de reacionário, eu não me importo, para mim isso é um elogio. Você pode me chamar de estúpido, de besta quadrada, de uma pessoa que cultua o passado, que cultua o antigo, mas não tem comparação, não tem comparação. Até hoje, Camões, Gonçalves Dias,
Cecília Meirelles, Dirceu, todos esses são retratados, são lembrados e celebrados, mesmo tendo décadas e até centenas de anos desde a sua morte. Que poeta nacional é digno de louros como os dada a Vinícius de Moraes? Nenhum. Como a Jorge de Lima? Nenhum. E você que vê esse vídeo, eu pessoalmente tenho um sonho de, quando mais velho, escrever uma epopeia nacional que tenha elementos classicistas, elementos históricos, cristãos, nativos, uma epopeia para chamar de nossa. Eu me inspiro muito em Camões, e eu não me inspiro nem um pouco nos Irmãos Campos. A poesia moderna brasileira não tem rima, não tem musicalidade, como eu disse, não é escancionada e, acima de tudo, é feia. Feia pra cacete. Entende? E, novamente, se você me ouviu até aqui, você pode estar muito irado comigo, mas você vai ficar mais irado agora. Outra crítica que eu tenho à poesia moderna no nosso país é que ela é muito dominada pelo arquétipo da mulher velha. Eu tenho certeza que se você está ouvindo isso aqui, você é uma mulher. A maioria das pessoas que se importam com poesia no nosso país hoje em dia são mulheres. Mas, além da poesia moderna não ser bonita, não ter métrica, não ter escansão, ela também é dominada por mulheres velhas. Claro, eu não tenho nada contra mulheres velhas. Eu não sou machista, eu não sou red pill, nem nenhuma dessas baboseiras. Mas é que eu, por exemplo, comecei a ler e a escrever poesia muito tarde. Porque eu sempre tive esse sentimento, essa impressão de que poesia, de que literatura é coisa de mulher. É algo feminino, pueril. E essa é uma crítica também aos homens que tratam a poesia dessa maneira. Grandes poetas, a maioria dos grandes poetas eram homens, e homens de guerra. Garcilaso de la Vega, Camões, Cervantes, Dante Alighieri lutou na guerra entre os guelfos e gibelinos. Homero certamente era um lutador. Ésquilo, em sua Éfige, pediu para que não fossem retratadas nenhuma de suas obras, mas sim que ele tinha lutado contra os persas. Todos esses exemplos de grandes homens, literatos, são exemplos de homens de armas. E se você vê a poesia que eu estou escrevendo aí de fundo, eu tenho esse sentimento comigo. Eu gosto muito de escrever poesia heróica, poesia épica. Não à toa eu amo Os Lusíadas. É o meu livro de poesia favorito. Eu já li ele 3 vezes. E, pelo menos os homens jovens, eu acho que deveria ter uma renovação na poesia em geral e na arte em geral. Por homens jovens que se importam com o heroísmo, que se importam com esses temas que hoje em dia são tratados como reacionários. Novamente, acho que deu para perceber, eu não sou nenhum aluno de letras da USP. Na verdade, uma crítica também que eu tenho é que desde que a poesia começou a ser feita por pessoas de letras, ela decaiu. Com todo respeito a você que é de letras, mas Guimarães Rosa era médico, Gustavo Corsão era engenheiro, toda a nata da literatura brasileira fez direito. Claro, você pode falar, não existia faculdade de letras. Não importa. É a minha crítica está feita. Bem, se você viu esse vídeo até o final e você curtiu, dê o like se quiser. Se você não curtiu, não me importo de receber dislike. Eu não ligo para sua opinião. As minhas críticas são basicamente essas. A poesia concreta é uma bosta, e eu acho que a poesia deveria ser renovada num estilo mais luso-tropical, ou como eu gosto de dizer, neoquinhentista. Eu acho que a poesia moderna é muito feminina e gerontocrática e deveria ser renovada por uma juventude mais afeita ao heroísmo. E é basicamente isso. Obrigado.